Não é sobre animais de rua. É sobre pessoas que descartam animais das suas vidas. Olá, olá! Começando aqui mais um AlphaCast e hoje temos um tema e convidados muito especiais. Eu, professora Josi, continuo com vocês aqui diretamente dos estúdios da rádio da Unialfa e quem está hoje comigo aqui para ajudar nesse bate-papo é o nosso caríssimo professor Miranda. Professor Miranda, sempre muito bem-vindo aqui. Fala, galera, satisfação sobrenatural participar como penetra desta edição do AlphaCast, mas o momento é especial e justifica. Feliz demais de estar novamente aqui com vocês. Bom, professor, e hoje o que nos traz, né, para esse programa especial é um time de alunos igualmente especial, né? São pessoas sensacionais aqui da Unialfa que estão participando de um projeto que é o Desafio Liga Jovem Sebrae. Quem está aqui com a gente hoje é a Bárbara, né? A Stephanie e o Matheus. O João Marcos ainda não está aqui presente, mas ele também está participando. E eu conversando ali já nos bastidores com vocês, conhecendo um pouquinho. Vamos primeiro começar, né? Primeiro que vocês vêm de cursos diferentes, e eu achei já essa proposta muito interessante. Mas daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Queria que vocês contassem primeiro um pouquinho de onde que nasceu esse grupo, né? Como é que vocês se encontraram? Tem uma história legal por trás, não tem? Tem, sim. Bom, alguém quer falar? Nós sempre estudamos juntos. Já tem aí uns 5 anos que a gente se conhece. Eu e a Bárbara, a gente se conhece um pouco mais, porque a gente já vinha de outra escola também. Então, assim, nosso ensino médio, todos nós fizemos juntos. E sempre participamos durante o ensino médio também de campeonatos de inovação. Sempre fomos ligados a isso, tivemos um pezinho assim em outros torneios. E aí viemos todos estudar aqui na faculdade. É muito legal, porque tem muita gente da nossa turma estudando aqui na faculdade, né? Tem veio sempre direto. topa nos corredores aí. Na instituição, a gente chegou aqui já bem familiarizada aqui na Unialfa, todo mundo já se conhecendo, e aí ficamos sabendo do projeto do Sebrae. Houve uma divulgação aqui dos nossos coordenadores. Eu mesmo soube pelo Matheus. Eu fiquei sabendo em sala de aula, entregaram alguns panfletos, avisaram. Eu acho que a gente poderia fazer um recorte técnico, se apresentarem. Eu sou a Bárbara, falar teu curso, e assim por diante, para que a galera que está escutando e vendo vocês consiga passar nos corredores. Oi, Bárbara, tudo bem? Parabéns pelo projeto de vocês. Então tá bom. Beleza? Ok. Eu sou a Bárbara, né, gente? Eu faço engenharia de produção. Estou agora no 4º período, aqui no meu 2º ano, e tenho 19 anos. Eu sou a Stephanie, eu faço engenharia civil, também no 4º período, que eu estudo junto com a Bárbara. Na mesma sala, 2 anos aqui na Unialfa. E eu tenho 19 anos também. Eu sou o Matheus Porto, tenho 19 anos, faço jornalismo, também estou no 4º período aqui na Unialfa. Bacana. Assim a gente começa a estabelecer um preceito identitário para que a gente celebre relacionamento. Isso é importante, né? E é curioso ver isso aí, né, professor? De que isso nasceu já desde o ensino médio, uma coisa assim, essa colaboração, né, entre eles. Não e o mais significativo que eu vejo no estudo é esse matiz interdisciplinar. Alunos de cursos diferentes que têm uma relação pretérita, mas que conjugam as suas habilidades e competências em prol de um objetivo comum. Só para tentar enquadrar o desafio Liga Jovem do Sebrae com a participação de vocês no Ideaton da Jornada Internacional de Produção Técnica e Científica. O desafio vem depois. Isso. O Sebrae vem depois. Então vocês já tiveram uma experiência coletiva, esse mesmo grupo? Já, Isso, bacana. No Ideaton a gente participou. Esteve aí com a medalha de 3º lugar. 3º lugar. Queríamos a primeira, mas não foi. Eu estava comentando sobre isso hoje, né? Que eles participaram do Ideaton na jornada internacional promovida pela Unialfa. Eles ficaram em 3º lugar. E isso foi um elemento motivador para chegar onde chegaram, porque hoje vocês vão para a final do Desafio Nacional, que acontecerá na próxima semana. A gente viaja nesse sábado. A gente viaja sábado, dia 29, e retorna dia 4. Então é muito bacana que quem está nos assistindo compreenda que tudo é possível. Basta um pouquinho de boa vontade e tu estabeleceres uma conexão com as pessoas certas. E aí se constrói. Eu tenho dito com muita frequência que o impossível só repousa no coração do pobre de alma, porque quem acredita na sua capacidade de realizar
vai aonde desejar. Eu fico muito feliz de ver esse movimento. Exatamente, conhecer esse grupo, né? Para mim, assim, também foi novidade perceber que cada um vinha de uma formação diferente. E de onde que surgiu, assim, já que, ok, o Ideatom acho que acendeu essa chama, né? Sim. Já que vocês disseram que tinham um histórico já de participação em competições, gostavam de trabalhar com inovação, o Ideatom já, né, ligou essa chavinha em vocês. E aí, como que surgiu tudo isso? Vocês ficaram sabendo em sala de aula, através da coordenação, de professores. E aí, de onde que começou a surgir a ideia do que vocês apresentaram aqui? Conta um pouco pra gente como que foi esse processo aí. Bom, só falando um pouco do Ideatom, eu acho que pra gente foi muito legal, porque mostrou pra nós que mesmo aqui na faculdade, já não estando mais no ensino médio, nós ainda tínhamos essa chance, sabe? Dessas competições, desse campeonato. E foi assim, foi um desafio mais interno, foi menor, mas foi igualmente legal pra gente participar. Teve um dia, no primeiro dia, que a gente saiu daqui da faculdade 11 horas da noite. A gente fechou a faculdade. Correndo, assim, isso é muito legal. Eu gosto muito de Ideatom, hackathon, que você tem que correr, pensar no projeto ali, desenvolver na hora, apresentar no outro dia já, tudo muito rápido. E aí, com o Sebrae, a gente viu uma forma de continuar, né? Isso. E com o professor Fábio já tem essa experiência, ele acolheu a gente de braços abertos com esse projeto, e aí a gente ficou muito feliz também. Eu acho que é importante também veicular o projeto. O que vocês construíram? Como nasceu a ideia do projeto e qual é o objetivo do projeto de vocês? O que é o Reabrigo? É isso. O Reabrigo, ele não é um abrigo. A gente não tá criando mais um abrigo, assim, né? Porque... um abrigo para animais, né? Isso, um abrigo para animais, cachorros e gatos, né? Que é o que a gente vê mais comum na nossa região. Porque o Sebrae, ele pede que a gente solucione um problema regional da nossa comunidade. E aí, assim, quando a gente resolveu participar, nós fomos pesquisar, analisar o nosso meio, e a gente analisou alguns projetos, né? A gente não foi de cara logo em relação a abrigos de animais, a gente pensou em alguns outros, mas a gente percebeu que, assim, quando se trata... É um tema que pega, porque quando você anda na rua, você olha pro lado, você sempre vai ver um cachorro abandonado, um gato, alguma coisa. E, gente, eu particularmente, eu vejo... Dói o meu coração. Eu queria levar todos pra casa, mas eu não posso. Mas se eu pudesse, eu faria. E aí, a gente não queria criar um abrigo. A gente queria ajudar os abrigos que já existem. Então, aí nasceu o Reabrigo. Que a nossa ideia é conseguir suprimentos, seja vacinação, castração, ração, produtos de limpeza para ajudar na limpeza e num ambiente melhor para eles habitarem ali, até uma possível adoção. O nosso objetivo é isso, é ajudar os abrigos enquanto eles abrigam esses animais até uma adoção. A gente quer dar visibilidade a isso. É porque, na verdade, a ideia é que os abrigos sejam lar temporários, né? E não é isso exatamente que acontece, porque os animais que deixam lá, que entram lá, ficam lá pra sempre. Não conseguem adoção, as pessoas às vezes fazem pouco caso, e aí acaba que os abrigos vão sofrendo de uma superlotação e muitas vezes as doações já não são suficientes para manter aquele ambiente. Então a gente pensou em uma forma, já que já existe tantas campanhas para isso, para ajudar abrigos, tantos projetos, e nenhuma delas é funcional, porque são coisas rápidas, sabe? Rasas. As pessoas ajudam no início e depois param, depois desistem daquilo. A gente queria criar algo que fosse contínuo, que fosse realmente como uma empresa, para que tá sempre dando apoio àqueles abrigos continuamente, que não houvesse uma pausa. Bacana. Muito legal. E como é que vocês fizeram para esse background que vocês estão construindo ao longo do curso de vocês, que é diferente, como vocês falaram? Bárbara e Stephanie estão numa jornada semelhante até o momento, mas daqui a pouco já vão mudar aí a trajetória. Como é que foi importante para vocês participar justamente com experiências, vivências e conhecimentos diferentes? Como é que isso agregou para vocês, essa multidisciplinaridade? Bom, eu acho que o principal é que cada um sabe de um pouquinho, né? Isso. De uma área diferente. Dentro do nosso projeto, nós trabalhamos muito com créditos de carbono, que é hoje uma moeda sustentável que a gente tem aí muito em alta, né? Isso é uma coisa que é muito presente nas engenharias. Indústrias, meios de engenharia mesmo, sempre se preocupam muito com a sustentabilidade. Isso é uma pauta muito importante hoje em dia. Mas tem vários outros critérios que às vezes a gente ali num curso de uma área mais exatas, vemos muito menos do que um pessoal de jornalismo, por exemplo. Então, na parte do marketing, de comunicação, o Matheus trabalhou bastante, ele ajudou muito nessa parte. Porque para passar de etapa, a gente
gente tinha que criar um vídeo e esse vídeo tinha que passar, né? Porque... Conta pra gente, como é que foi essas etapas aí? Você depois especifica na sua área. Conta um pouquinho como é que foram as etapas. Bom, a gente teve várias etapas. Primeiro a gente teve, né, nessa etapa aqui interna, e aí a gente discutiu, passou o roteiro e tal, o que a gente podia fazer a gente fez, e aí vai pra parte do vídeo. A partir do vídeo, o pessoal, os jurados, ele consegue fazer a votação, e aí, depois da votação, acontece uma apresentação ao vivo, que é feito por uma live, onde todas as equipes participam, e aí eles definem quem que vai para a etapa do nacional. A gente apresenta para uma banca. Isso, então primeiro tem um vídeo, depois uma apresentação para uma banca, e depois a etapa para o nacional, que é a apresentação lá no Belém. Isso. Esse vídeo ele pode ser compartilhado? Pode Ele ser. tá no YouTube. Nossa, Em trechos, né? Isso. Fazer uns redes recortes. da Unialfa TV. É muito legal, porque nessa primeira etapa, que é a etapa do vídeo, são selecionados 5 projetos de cada estado, que vão para a banca dos jurados. E aí, dentre esses 5, tinham 3 projetos que eram daqui da Unialfa. Todos dentro da Unialfa, que eu acho que, se eu não me engano, eram todos daqui da unidade da Perimetral também. Sim. Mas aí, no dia da apresentação, que foi via EAD, né, na segunda etapa, no caso, que nós já apresentávamos mesmo ao vivo, não era mais um vídeo gravado, a gente viu lá outros colegas que eram daqui do centro também. E aí houve a votação, e aí sim, depois disso, que foi escolhido somente um projeto por estado, que é a etapa que nós estamos agora, que é a do Nacional. E quantos projetos haviam no total, vocês sabem? Ixi, bastante, Nossa, né? Quando foi pra banca, pelo menos de Goiás, era 5. 5 projetos. Não, mas Era antes 5 tinha projetos. bastante. Mas antes Muito. disso Isso eram foi uma muitos. seleção, né? É uma Isso, seleção. e isso é porque só do superior. A gente também temos a categoria do ensino médio e do fundamental. Então, são bastante pessoas participando. E a sua participação, Matheus, que você ia falando aí sobre a parte de comunicação, Isso. marketing, como é que foi? Minha parte foi ali na questão do vídeo. Então, eu já trabalho no SESI, na parte do marketing, então eu já tenho uma facilidade em relação a roteiro, vídeo e edição também. Então, eu propus ajudar nessa parte também, principalmente. Então, a gente ficou gravando, regravando. Teve algumas partes que a gente finalizou o vídeo e teve que regravar de novo. A gente ficava final de semana lá para gravar. Então, ficou nessa parte. Eu fiz uma edição, e aí, em consenso, votamos qual a melhor edição, qual o melhor vídeo pra gente postar, e aí, meu foco maior foi nessa questão do vídeo mesmo, que era uma da especificação para passar para a próxima fase. Excelente edição, tá? Foi Excelente edição. Claro. Não resta dúvida, vocês estão na final. Eu creio que é importante a gente compartilhar com quem está nos assistindo o fruto de tudo isso. E quando eu me refiro a fruto, eu não tô observando, olhando apenas para a final, lá em Belém do Pará, né? Mas o que se amealhou no decorrer dessa construção? Eu tenho alunos de 4 cursos distintos, com competências diferentes, com habilidades diferenciadas, e essa conjugação de particularidades, ela acaba provocando uma aprendizagem coletiva. Tá? O que vocês diriam para os seus colegas que estão lhe assistindo agora em relação ao aprendizado? O que é essa conjugação de potencialidades promoveu de aprendizagem para o grupo e para cada um de vocês? Não, quando a gente pega 4 pessoas completamente diferentes, com visões diferentes, realidades diferentes, você tende a aprender a trabalhar em grupo de uma forma muito melhor. Porque tem muita coisa que a gente se completa dentro do grupo. Perfeito. Por exemplo, vou dar um exemplo, porque esse dia eu achei muito engraçado. O Matheus, ele ficou na parte da edição e de gravar, porque de nós 4, ele é disparado o que tem mais talento, jornalismo e tudo mais. E aí, um dia, eu e a Bárbara, a gente precisou editar um trechinho de um negócio que eu não lembro mais ao certo o que era esse trecho desse vídeo. Pra gente... Eu não vou me recordar ao certo, mas era alguma coisa do Sebrae. A gente precisava editar um vídeo, um pedacinho. O Matheus tava bem corrido na hora. A gente falou, não, a gente vai pegar aqui e vai fazer. Gente do céu. Não saiu nada. Gente, eu e a Bárbara falou assim, meu Deus, como é que pode? O Matheus faz isso numa agilidade, nós duas tá aqui, nós levamos pau pra editar, gente. Ficou bom. E aí, a gente vê o tanto que pessoas com diferentes... Assim, é uma união, que cada um se completa. Então, a gente aprende a trabalhar em grupo, porque, assim, tem muitas coisas que nem sempre a gente concorda. Isso é um fato. A gente tá aí desde agosto? Agosto? Desde julho, na verdade.
começamos desde nas julho a férias. gente É um começou bom a conversar sobre o projeto. E assim, desde lá foram quase 5 meses nisso. E a gente sempre tem algumas coisas que uma pessoa não concorda, a outra, e a gente vai aprendendo a se moldar ali. E sempre vendo que cada um tem a sua particularidade que vai agregar mais e mais. Por exemplo, igual eu dei o exemplo do Matheus. Gente, esse dia eu achei muito bom, porque eu falei misericórdia. Se eu tivesse que editar o vídeo, não ia estar tendo vídeo. Quando a gente associa esse modelo de atuação com aquilo que a gente vê no mundo profissional, a gente traz para dentro do contexto que eles chamam de power skills, tá? Que é a conjugação das soft skills com a hard skills. Tá? Quando você me escrevem a competência técnica vinculada à sua área de formação, isso fica muito claro. Mas sobrelevando o preceito da sociabilidade, da conjugação de pessoas, a tenacidade da soft skill, ela tem que ser muito elevada. Porque a soft skills é a habilidade intrasubjetiva, especialmente que dimensiona o trato entre uns e outros. E como que isso se equalizou nesse contexto de um relacionamento que amadurece não desde antes, mas para este projeto a partir de julho? Houveram altos e baixos? Isso foi equalizado? Como é que funcionou? Houveram, com certeza. Houveram altos e baixos. Mas, assim, eu acho que a gente aprende muito em campeonatos de inovação como esses. Não só... João acabou de chegar aqui. Oi. Não só campeonatos, assim, grandes, externos, mas, por exemplo, como um Ideaton, que a gente tem aqui dentro da faculdade, dentro da Unialfa, interno nosso. Porque a gente precisa fazer muitas coisas, a gente precisa correr muito atrás de coisas no decorrer do tempo, fazer muitas pesquisas, trabalhar muito, por exemplo, com modelos de negócio, com sustentabilidade financeira. Nós aprendemos, por exemplo, a trabalhar com um BM Canvas, né? Um Business Model Canvas, que é uma forma de você organizar financeiramente aquela ideia que você está tendo para sua empresa. E aí, eu acho que o que mais fica são os aprendizados mesmo que nós temos, porque às vezes a gente entende ali que nenhum de nós sabe fazer aquilo naquele momento. E aí, por mais que nós tenhamos pensamentos diferentes, assim, e tenhamos discordâncias, a gente tem a humildade de reconhecer que estamos todos aprendendo e o projeto é de todos nós, é um projeto só do grupo inteiro, então a gente vai se esforçando. E como que vocês fizeram para equalizar também essa questão? Porque a gente sabe que trabalho em grupo tem ali as suas potencialidades, mas tem os seus desafios, como o professor Miranda trouxe aqui pra gente. Como é que vocês fizeram para equalizar a colaboração de todos junto com o aspecto de liderança, que a gente sabe que, em geral, o grupo precisa ter uma figura de liderança para ajudar a organizar todo o processo? Como é que isso se deu aí? Eu acho que, assim, por mais que cada um aqui tem o seu ponto mais forte do que o outro, mas eu acho que a gente não teve tanta dificuldade em trabalhar em equipe, assim, porque a gente já tinha um histórico de antes. Um relacionamento anterior, a gente se conhecia há 4 anos, 5 anos, 4 anos e meio juntos, assim, a gente veio de um ensino médio esse que a gente fazia apresentação em equipe, grupos e trabalho direto, então, assim, sempre a gente teve um contato um com o outro, então a gente já estava meio que acostumado com o que cada um tinha de mais forte ali, uma característica mais forte, seja liderança, seja organização, o marketing ou então design de alguma coisa e tudo mais, a gente já sabia onde cada um se enquadraria melhor. Claro que a gente sempre dá uma discutida de ideias, né? Mas a gente sabe que tem um outro que tem mais forte, então a gente vai mais por isso. A Bárbara, ela é a cabeça do nosso grupo, ela é mais a liderança, ela dá uma puxada. Mas é um forte dela, porque ela já vem de muitos campeonatos, ela já tem mais o jeito. Então, assim, a gente escuta muito o que ela vai falar pra gente, porque ela tem mais experiência. E da mesma forma, o Matheus, na área do marketing, a gente escuta, porque a gente sabe que ele tem mais experiência. Eu gosto muito de ficar na área de design também, por mais que eu seja da engenharia civil, eu adoro a gente mexer com Canva. É uma particularidade minha. Então, a gente sabe que cada um vai ter essa facilidade maior. Então, a gente vai se entendendo. É um pouco mais fácil, assim. Que show. Eu estava aqui refletindo, escutando cada um de vocês falar e pensando o quanto é bom esse ambiente universitário, o quanto a gente aprende, o quanto a gente descobre. Levando em conta o projeto do Reabrigo, né? Quando que vocês se entreolharam e perceberam que vocês tinham algo de impacto nas mãos? Que difícil, né? Essa pergunta foi pesada. Bom, eu acho que quando nós olhamos de uma outra forma para aquilo que nós estávamos pesquisando, porque a gente sempre falou de
projetos com abrigos, por exemplo, mas nós nunca tínhamos entrado a fundo e pesquisado. E aí, quando nós começamos a fazer mesmo pesquisa de campo, mesmo, sabe? De ir atrás. Teve um dia até que, inclusive, a gente queria fazer um vídeo e a gente precisava muito de um cachorrinho e um gatinho para esse vídeo. Então, nós andamos pelas ruas e aí foi assim que deu um estalo na nossa cabeça que a gente começou a ver o quanto de cachorro, de gato que tinha abandonado ali naquele local. E aí a gente pensou, nossa, que se realmente der certo isso que a gente tá fazendo, se a gente realmente levar pra frente, vai fazer a diferença, sabe? Vai ter um impacto ali naquela sociedade. E aí nós fizemos, inclusive, nós tivemos uma conversa, uma entrevista com uma mulher que tem uma ONG mãe. E nela... Como é o nome dela? Nossa. Eu vou lembrar. Carla. A Carla, Isso. exatamente. A Carla, nós conversamos com a Carla e ela estava falando sobre tudo que ela já viu dentro dos abrigos, nós tivemos, assim, uma perspectiva que nós nunca tínhamos tido antes, porque a gente sempre pensa como um abrigo que é um local onde os animais estão e prontos, mas tem um outro lado, sabe? Um lado, inclusive, muitas vezes de cuidadores que não cuidam tão bem assim e se usam daquilo para se beneficiar, Se promover, para né? benefício próprio. E é muito importante isso que a Carla fala, que a Bárbara fala. Estava pensando na Carla, da reunião. do abrigo, né? Isso. Porque não é sobre animais de rua, é sobre pessoas que descartam animais das suas vidas. Né? E aí eu me recordo muito do meu pai. Né? Eu tenho em casa, eu tenho um cachorro, a outra eu tenho guarda compartilhada, tenho 6 gatos. Né? E volta e meia aparece gato, cachorrinho de rua. E meu pai dizia assim, a pessoa que ela não tem habilidade de se relacionar com um animal irracional, ela não será capaz de amar. E quem não é capaz de amar não consegue se amar. Então não é sobre o animal, tu falaste muito bem, na medida em que eu tenho lá no abrigo as pessoas que se promovem, que tiram um benefício pessoal dessa condição e às vezes não dedicam um tratamento adequado para aquele bichinho, tem também o anterior, né? Que é a pessoa que tinha o cachorrinho, que tinha o gatinho e descartou esse animalzinho na rua, na calçada, à mercê do tempo e da própria sorte. Então, muito legal essa iniciativa de vocês e projetando o amanhã, né? Não obstante eu seja aquele cara que não gosta de se relacionar com as tendências. Me gera uma certa ojeriza, especialmente no ambiente da educação. Os experts se reúnem para discutir as tendências de futuro e os problemas do presente estão se acumulando. E a gente não resolve, tá? Exato. Mas o projeto de vocês, ele é um projeto diferenciado porque ele vem... Quando se fala em sustentabilidade, isso é muito complexo, porque eu só vou alcançar um ambiente sustentável se eu tiver pessoas sustentáveis, homens sustentáveis, que entendam a magnitude do preceito áxio principiológico da sustentabilidade. E aí eu projeto, eu jogo o projeto de vocês para o futuro, né? Como que vocês veem o reabrigo daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos? Vocês pensam em nacionalizar esse projeto? Vocês já perceberam que esse é um projeto que pode ser, inclusive, internacionalizado? Porque a comunidade europeia, como exemplo, né? O período de férias na comunidade europeia é de agosto a setembro, ou final de julho, final de setembro, que é o verão. E a gente observa como os animais, especialmente cachorros, são descartados durante esse período de férias, porque a habitação, a moradia lá, 90% dela é em edifício. E as pessoas não têm como preservar o cachorrinho para saírem de férias. Eles fazem férias de 30 a 40 dias. Vocês já perceberam que é um projeto que pode ser nacionalizado e internacionalizado? Já passou isso na cabeça de vocês? Ah, com certeza. Na verdade, a nossa ideia é que o reabrigo se torne algo tão grande que mobilize o Brasil inteiro, sabe? E possivelmente o mundo inteiro. E que em cada esquina que você vai, em cada empresa que você passe, tem um ponto de coleta nosso. Na verdade, a gente não explicou totalmente o que é o reabrigo, né? A nossa ideia é que nós deixemos pontos de coletas em empresas parceiras como universidades, como escolas, como indústrias, e que nesses pontos, tanto pessoas lá de dentro que trabalham lá, quanto pessoas que
estão circulando ali por aquele local possam deixar materiais como tampinhas e latinhas, que são materiais fáceis para nós vendermos, fáceis de logística, e todo o dinheiro que nós arrecadássemos vendendo esses materiais fosse voltado para os abrigos. Fosse voltados como forma de ajuda para os abrigos. Mas a gente já sabe que tem alguns projetos que já fazem isso hoje em dia, mas é aquilo que eu falei lá no início, que são projetos rápidos, que as pessoas deem visibilidade por um tempo e depois esquecem. E é por isso que nós queríamos que fosse uma empresa disso, sabe? Uma empresa que realmente tivesse o único objetivo de ajudar os outros abrigos. E aí seria realmente, na nossa ideia, algo gigante, algo que mobilizasse todo mundo. Uma empresa ou, quem sabe, uma associação. Sim. Né? Isso. Quando a gente pensa no fim não lucrativo da proposta, talvez algo como uma associação, um instituto, uma entidade não sem fim lucrativo, né? Isso. Eu acho legal também, sobre a nossa ideia, reportagem, né? Meu nome é João Marcos, eu faço parte do grupo Reabrigo junto com os meus colegas. A gente deu aí a iniciação a essa ideia, a gente conseguiu passar aí pro Nacional, disputando lá no Belém do Pará. Inclusive, sábado que vem, né, já estreia a nossa ida para lá. Mas, voltando ao assunto sobre a nossa ideia, né, sobre o nosso projeto, o que eu achei mais interessante que a gente pôde pensar juntos também, professor Miranda, é que a gente não está pensando só nos animais dentro do reabrigo, mas a gente está pensando nos donos que estão lá do reabrigo, na saúde mental deles, porque às vezes esse pessoal, os donos do abrigo, às vezes não tem condição de dar a ração, eles têm que escolher entre alimentar aqueles animais ao todo, ou pagar uma cirurgia de um animal específico que foi resgatado por conta de um acidente, enfim. E isso eu sinto e vejo também que é algo desgastante, né? Acaba trazendo a gente pode falar um problema, né? Um problema para a nossa sociedade, para a questão dessa pessoa que às vezes pode pensar até em abandonar aquele abrigo que ele criou, né? E aí, com essa ajuda que a gente pode estar dando, como parcerias em clínicas psicológicas, né? Psiquiátricas, talvez, tá influenciando não só nos animais, mas também no cuidado desses cuidadores, É uma né? questão de dignidade, né? Isso. Exato. É um todo, né? É um todo. Acaba que quando a gente cuida dos animais, obrigatoriamente a gente tem que cuidar dessas pessoas que estão cuidando Também. deles pra gente, né? Também. E assim, preparar esses animais para doação, porque a nossa intenção não é que esses animais continuem nos abrigos. A nossa intenção é que, com o cuidado que a gente tem que ter com os animais, é que eles sejam Isso, que sejam adotados. Porque muitas das vezes, a gente fazendo algumas pesquisas, a gente vê que o pessoal que adota os animais, eles tendem a preferir animais menores e castrados, né? Então, assim, às vezes um abrigo de menor porte não tem condição de castrar todos os animais, não tem condição de cuidar de todos os animais. Então, a gente preza isso, a gente preza que tenha o cuidado desses animais para que eles tenham um lar, né? Tenham um abrigo, né? E não continuem só no abrigo que foi resgatado, né? Bacana. Eu vejo assim, ó, o projeto é muito legal. Bom, tanto que nós estamos aqui, quando eu soube, eu vesti essa camisa eu terei uma camiseta do Reabrigo. Não, e para vocês terem noção, vamos contar um pouquinho do bastidor. Eu estava durante a visita técnica, né, professor? Ela tava em São Paulo. Em São Paulo, no meio de uma visita técnica, lá o professor Miranda começa, acho que a ligar, mandou mensagem: posso te ligar? Preciso falar com você. Eu falei: pode, professor, saí ali um pouquinho. E ele estava muito empolgado. E quando ele falou, eu entendi realmente que era um projeto muito legal. E olha que eu nem sabia ainda os detalhes todos que eu descobri hoje. Essa empolgação que a gente quer que todo mundo tenha. É que a gente consegue conceber a grandeza do projeto, né? E não é só porque eu tenho lá os meus 6 gatos, os meus cachorros, porque os animais sempre fizeram parte da minha história, né? A gente resgata animal de rua, a gente leva animal de rua para casa de acolhimento, que deveria ser uma casa de passagem, né? Isso. Mas o que eu vou te dizer assim como líder universitário? A Unialfa fica muito feliz de tê-los aqui, vocês e todos os grupos que participaram, porque estar presente é muito importante, e vocês viram o quanto foi importante que vocês estiveram presentes no Ideatom, né? Talvez qualquer outro se desmotivassem pelo 3º lugar no Ideatom, e eles saíram do 3º lugar num evento local da instituição e estão indo para a final nacional de um evento de uma entidade como o Sebrae. Então isso é muito significativo. Mas eu creio assim, ó, que seja qual for o resultado lá em Belém do Pará, a gente não pode deixar esse projeto morrer.
A gente tem que continuar nessa construção sólida de estabelecer um link de relacionamento com as outras instituições de ensino, para que as outras instituições de ensino também sejam nossas parceiras. O preceito da cooperação, ele é basilar. O homem só chegou aonde se encontra hoje porque a cooperação fez parte deste processo desenvolvimentista. Então, aquela instituição que tem, por exemplo, o curso de medicina veterinária, ela pode contribuir conosco fazendo as castrações. A gente faz campanha de castração, a gente faz campanha de doação, e eu creio assim, que seja qual for o resultado, o projeto já deu certo. Tá? Eu tive uma experiência muito comovente ano passado com a cheia do Rio Grande do Sul. Eu não sei se vocês recordam que a Unialfa fez uma mobilização muito legal. Doações. Nós mandamos mais de 250 toneladas, 3 aviões de medicamento, carretas de água mineral, e eu sou muito agradecido pelo apoio que eu tive, porque eu acabei liderando esse processo. E a minha imagem ela ficou pública, então as pessoas entravam no meu Instagram, pegavam o meu contato pessoal, e de repente eu estava em reunião e me ligavam: professor Miranda, eu estou com um cachorro no 2º andar do prédio, a água vai tomar conta do 2º andar, como é que a gente tira? Então nós fomos recolhendo cachorros que tinham sido abandonados pelas famílias que abandonaram seus lares por conta da água, e lá nós conjugamos pessoas que também se preocupavam com animais, e a gente acabou criando um abrigo temporário. Um abrigo temporário. E de repente começou a se materializar a preocupação: e o que a gente vai fazer depois que a pessoa pedir de volta esse imóvel? E aí uma pessoa dos nossos relacionamentos doou um terreno, e nós instituímos um abrigo definitivo e conseguimos pallets, doação de pallets do Brasil inteiro para construir a casinha dos bichinhos. Mas não basta só ter o lugar para colocá-los. A gente tem que conscientizar da importância da adoção, porque lá tem que ser uma passagem. Eles são recuperados, eles são tratados, eles são castrados, mas tem que ter um outro destino, uma outra família, e isso é conscientização, isso é valor, isso não tem preço. É isso que a gente quer que as pessoas possam visualizar, porque muitas das vezes, principalmente pesquisando, quando a gente começou a entrar no projeto, começou a pesquisar, a gente percebeu que as pessoas, elas têm uma visão, assim: eu vi um animal na rua, eu vou resgatá-lo e vou levar para um abrigo, e tá tudo certo, e acabou. E não é assim. Por mais que o abrigo ele é necessário, mas ele é necessário com a ajuda das pessoas e com adoções, porque sozinho ele não fixa, ele não consegue, porque quanto mais vai levando cachorro, gato, e vai ficando muito, e aí as pessoas não vão conseguindo ter condições. E assim, quando a gente fala em doações para abrigo, muitas das vezes a gente pensa o que vem na cabeça logo de cara: ração, o que é muito importante. E de fato é. Mas não é só isso. E a gente quer que tenha esse ponto também, que não é só isso. Porque quando a gente fala de adoção, quando um animal ele é castrado, ele está em situações assim, bem melhor cuidada, ele tem uma visibilidade para uma adoção muito maior do que outro, que não tem castração, que não está em melhores cuidados, assim, quando você olha, você vê que ele está um pouco mais precário. Então, assim, a gente quer isso, a gente quer deixar uma dignidade enquanto ficar ali naquele abrigo, mas a gente quer que ele saia para um lugar, para uma adoção responsável, né? Acima de tudo, porque sair de um lugar para um outro que também... E o reabrigo vai fazer a gestão dessa demanda. Por exemplo, naquele abrigo lá eu preciso de vacina. Sim, naquele abrigo eu preciso de castração. A gente precisa dessa pesquisa. Sim, porque a gente tem que entender qual é a demanda de cada lugar, porque a gente não pode basear um só em todos. Isso vai virar um aplicativo? Isso, já é a ideia. A gente já tem o protótipo de um aplicativo. Em que não só a gente poderia acompanhar esses abrigos, mas que as pessoas poderiam, por exemplo, visualizar onde eram nossos pontos de coletas, para elas poderem ali fazer a nossa doação. E, além disso, além de nós fazermos essas pesquisas do que estão necessitando os abrigos, como eu falei para você, hoje em dia tem muitos cuidadores de abrigos que utilizam das doações para benefício próprio. Então a gente também tem a ideia de que nós possamos fazer uma fiscalização para ver se aqueles recursos que nós estamos levando para os abrigos estão tendo de fato o caminho que eles deveriam ter, sabe? Que aqueles animais que estão ali estão de fato em um ambiente bem cuidado e de dignidade. Isso, até porque a gente procurou e a gente vê muita postagem, muitos stories pedindo Pix. Então, lógico que tem aqueles abrigos que pedem ração, pedem vacina e tal, só que tem muitos pedindo Pix e a gente não sabe para onde esse dinheiro vai de verdade, né? Não existe uma transparência, isso, né? Isso, exatamente. E assim, é até legal porque a gente descobriu isso, tipo, na prática,
quando a Carla, né? Isso. Quando a gente fez uma reunião com a Carla e ela falou assim, ela foi bem... Ela mostrou foi os bastidores, muitas os bastidores formas. Ela não falou era assim, bem gente, como a não é do jeito que pensa. vocês estão pensando. Não é como a gente pensa. Assim, a coisa é muito mais lá embaixo. Muito mais grave. E Ó. assim, A prova do crime. Ó. Eu recebi esses dias uma... Ela tem em casa um abrigo de acolhimento de animais e ela não tinha dinheiro para ração e por remedinho de vermes, né? E como é que a gente vai deixar assim? Me conta. Deixa eu fazer uma pergunta pessoal para cada um de vocês e ninguém vai ficar sabendo, com exceção do mundo. E vocês têm bichinho em casa? Pet em casa? Eu tenho. Tive uma codorna. Codorna. vale, é um animal Ó, também. tive um cachorrinho que meu avô me deu, mas eu já não tenho mais. Então ainda tem espaço para adoção. Tem um espaço para espaço, adoção. tem. Legal. A minha, inclusive, é adotada. É? É. O que é um gato ou um cachorro? É um cachorro, uma cachorrinha. É. Cachorrona, né? É, Bem cristal. grande. Mas a gente tem. Lá em casa eu tenho uma situação bem complexa. Minha filha, volta e meia, eu tô por aí, entra no WhatsApp. Outro dia apareceu as fotos, 5 filhotinhos numa caixa. Ela tá saindo da academia, na chuva, encontra os filhotinhos na esquina. E onde é que esses bichinhos vão parar? Na sua casa. Na minha casa. Né? E a gente tem que desverminar, a gente tem que vacinar, a gente tem que alimentar para levar para um abrigo, para entregar em condição da adoção. Né? Isso. O mais recente agora, eu estava numa reunião com alguns de vocês e entra a foto, né? E aquele áudio choroso. O gato, ele estava numa condição assim que dava dó. Um filhotinho desse tamanho, com os olhinhos, com pus, sabe? E eu já saí atrás aqui, vamos ver, eu já tinha 5 gatos. Tá? É o principal gato. O gato só dorme na minha cama. É aquele professor da história. O Ozzy só dorme. E é o então melhor esse. gato de todos. E é engraçado como eles te conhecem e como eles ficam agradecidos, sabe? Fica. Bacana, eu galera. também assim, ó. tive três cachorrinhos, também todos adotados. Teve? Significa que não tem mais. É. Se Pois teve né? 3, Então, Olha o espaço nós temos pra adoção. espaço para né? adoção. Olha o espaço para adoção. Bacana. Também, muito E vocês pensam em ter uma sede do Reabrigo? Pensamos. Sim, inclusive na nossa planilha de custo que a gente teve que mostrar pro Sebrae, a gente incluiu a nossa sede também lá, com o desenvolvedor do site, com a parte burocrática do financeiro, né? Transporte também. Transporte, a gente Partindo- Para a gente conseguir coletar os materiais também. Suplantando o ideal. Isso. Suplantando o ideal e vamos para a prática, que eu acho que é o que as pessoas que estão nos assistindo devem estar questionando, porque é um projeto muito legal, mas isso tem um custo. Né? Tem um custo de manutenção, tem um custo tem um investimento para constituir a pessoa jurídica, um espaço para instalar o reabrigo. E esse investimento, você já tem a previsão de onde vem? A gente tem uma previsão, eu posso até consultar aqui o valor que a gente fez, mas a gente pensando a partir do ponto que a gente tenha o acesso à coleta desses materiais recicláveis, um estudo que a gente fez, tirando do IBGE aqui em Goiás, eu não me recordo agora a quantidade de toneladas que são colhidas, né, de materiais recicláveis. E assim, pela conta que a gente fez, se a gente conseguir, vou falar por alto, assim, não sei, não me recordo direito o valor, mas eu sei que se a gente conseguir arrecadar 1% do valor de Goiás, hoje de materiais recicláveis, a gente consegue gerar em torno mensal, se não me engano, 500 mil, não é? Mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão anualmente. Anualmente, isso. mais de 1 milhão, é verdade. Isso. Então, Na verdade, eu acho que não é nem 1%. É 0,5%. 0,5%. Então vocês pensam em utilizar também esse material de coleta para investir no reabrigo. Exato. Isso. Nós Como queremos... fonte de receita do reabrigo. Isso. Isso, com certeza. Bacana. E é legal, eu acho que o que foi mais importante, bom, eu digo para mim, em relação ao nosso projeto, é porque no início a gente pensou na nossa região, aqui em Goiás, aqui em Goiânia especificamente. E aí quando a gente recebeu o feedback de um dos jurados que avaliou a nossa ideia, eu lembro dele até falar assim, gente, isso é mundial. A questão de sustentabilidade, assim, não é só em Goiás, não é só em Goiânia, é no Brasil todo, no mundo todo. E é o que é essencial hoje, né? Inclusive,
partindo da nossa ideia, um dos nossos diferenciais, eu posso dizer até uma da nossa inovação, seria o crédito de carbono, né? Que a gente estaria entrando em parceria aí com as empresas e trocando isso, Sim. e trocando o crédito de carbono. Eu acho isso super interessante. Inclusive, o nosso mentor falou assim que para ele é o auge da nossa ideia. É sobre esse crédito de carbono. Inclusive, foi falado na COP30, na última COP30, sobre o crédito de carbono, que ia ser mais viável para conseguir arrecadar esse crédito de carbono aqui no Brasil. Bacana. É isso, Josi. Muito bacana, mas antes da gente encerrar, eu queria que os meninos deixassem assim aquela mensagem. Eu sei que vocês já falaram sobre como foi esse processo, como foi importante para vocês, incentivando os outros alunos a participarem, mas assim, falem mesmo assim, de coração, o que esse projeto representou e representa para vocês, para inspirar as pessoas que às vezes ficam pensando assim, eu sei que tem muita gente que pensa, poxa, mas vai tanta gente participar, eu não vou nem colocar minha ideia lá. E a gente precisa ter essa cara, né? Ter cara e coragem para colocar as nossas ideias para o mundo, porque olha só, né? O mundo muitas vezes reconhece essas ideias. E aí contem pra gente, assim, ou falem, deixem uma mensagem final nesse sentido. Olha, eu acho que é muito importante a gente não pensar assim, que, nossa, vão ser tantos projetos, porque no Sebrae são mais de 100 mil projetos que participam no nacional ao todo. Então, nós também pensamos assim, nós somos apenas um projetinho aqui de Goiânia, uma coisa tão pequena para tantos competidores, tantos rivais, né? Mas, além disso, mesmo que a gente não tivesse passado, mesmo que hoje nós não estivéssemos indo para o nacional, o Reabrigo trouxe para nós uma outra visão sobre sociedade, sabe? Às vezes, quando você é desafiado a olhar para sua comunidade, encontrar um problema nela e pensar em uma solução para ela, você vai pesquisar muito mais a fundo sobre aquele problema e aí você tem visões que você nunca tinha tido. E foi isso que aconteceu, eu acho que conosco em relação ao abrigo de animais. Mesmo que hoje em dia eu não tivesse em pódio nenhum, eu não tivesse vencido o estadual, não estivesse indo pro nacional, eu aprendi muito. E eu acho que é muito sobre cuidado também. Até porque, olhando dessa forma, os problemas que a gente tem como sociedade, a gente vê como que a união da sociedade faria total diferença. Como que a união de todas essas pessoas, se tivesse esse olhar para os animais, tanto que seria diferente a nossa realidade. A gente não sairia na rua e veria tanto descaso como a gente vê. Mas falando sobre, como você falou, que tem muita gente que olha e fala assim, vou participar, mas é só mais um, não sei o quê. Gente, quantidade de projetos, não é bem projeto, mas assim, de campanhas que a gente vê sobre arrecadar materiais reciclados para ajudar cachorro em relação à ração, que a gente já viu, que a gente vê. Normalmente sempre tem. Só que assim, é igual a gente falou, acaba sendo um pouco passageiro. Então, às vezes, a sua ideia, ela vem é um diferencial. É diferente da realidade, é diferente do comum. Então, assim, você tem vontade, vai, faz. Porque não só falando de ganhar. Igual, assim, a gente conseguiu passar, né? Graças a Deus, graças ao nosso trabalho. Mas, assim, o aprendizado que fica é surreal. É outra coisa. Assim, a experiência, ela é gratificante por si só. Verdade, a gente aprende porque às vezes você tá ali na sua sala, você recebe um anúncio que você tem um projeto, você pode ter um projeto ali para mostrar pro mundo. E aí você tem aquela ideia, por que não chamar um colega, vamos participar? Vamos participar desse projeto comigo e tal. Você tem a ideia ali, então basta executar também. E além disso a gente leva muito trabalho em equipe, né? Nossa amizade, porque vai muito além. Mesmo que a gente não consiga, né, ganhar esse projeto, eu acredito que foi uma experiência inesquecível para mim, algo muito legal. Já no Ideatom foi muito bom, trabalho em equipe nosso, e com mais um projeto eu acredito que sejam portas se abrindo para muito mais. Eu acho que também, em relação à nossa ideia, eu acho que o fator principal dela é a esperança que a gente tem, né, esperança na nossa sociedade, esperança numa mudança visível, né? Igual o senhor falou que muita gente pensa no futuro, mas às vezes a gente tem que pensar no presente para que o futuro seja cumprido, né? Seja feito. Então eu acho legal que em relação à nossa ideia, é isso, é a gente ter esperança mesmo, a gente pensar que a nossa ideia é viável e que, como o Matheus falou, nós como eu posso dizer, 4 pessoas da faculdade pensou numa ideia tão legal. Imagina as outras pessoas aqui da Alfa, né? Que pensaram em ideias talvez até melhores que a nossa, até, assim,
que possa fazer diferença, como a gente está tentando fazer com que essa ideia faça diferença no nosso grupo, na nossa sociedade. Além disso... É muito forte o que vocês falam em conjunto, porque eu disse lá atrás e repito, não é um projeto sobre animais, é um projeto sobre pessoas. Porque quando eu analiso o contexto de vida que nós estamos experienciando hoje, nós percebemos que Zygmunt Bauman tinha plena razão quando ele delineou o sentido da pós-modernidade, estabelecendo aquilo que ele chama de sociedade líquida e de vida líquida. Nós estamos cada vez mais afastados uns dos outros, vivendo o apogeu da individualidade, como se nós estivéssemos encarapuçados nos nossos próprios interesses, nos nossos próprios desejos. E um trabalho como esse, ele exige ou reclama ou me orienta a sair da carapuça e olhar para o lado. Por isso que eu digo, não é um projeto sobre animais, é um projeto sobre pessoas. E eu vou te corrigir, se tu me perdoares. Não é se nós ganharmos. Vocês já ganharam. Vocês já são os nossos campeões. Lá é só um plus. Tá? Mas vocês vão e voltam e levam para a vida de vocês essa vitória. E eu fico muito feliz, enquanto Unialfa, de vocês terem nos dado a oportunidade de participar dessa vitória. É claro que parece que a gente está só regozijando. Quando chegou o meu conhecimento, eu não pude como não fazer esse movimento, porque é muito nobre o que vocês estão fazendo. E vocês têm no professor Miranda um admirador muito grande e um colaborador porque for necessário. Então, acho que a gente tem que deixar marcado o retorno. Um podcast para eles trazerem a experiência de estar nacionalmente, exatamente, competindo na final. O desafio Sebrae, e que isso não pare. Tá? Eu escutando tudo isso, eu creio que a gente possa dimensionar isso de outras maneiras, para que a gente nacionalize e internacionalize esse projeto. Porque eu repito, não é um projeto sobre animais, é um projeto sobre pessoas. Bacana. Exatamente. Recebam os nossos parabéns, mas acima de tudo, o nosso agradecimento. São pessoas como vocês que transformam o mundo e nos ensinam a como ser melhor um pouquinho a cada dia. Obrigado. Muito obrigada. Parabéns pelo convite. Foi uma honra estar aqui podendo falar um pouco sobre o Reabrigo. Legal. Isso aí a gente conta muito com a torcida de todo mundo. Eu acho que vai ser transmitido, né? O projeto lá, a final. Exato, também. Então, se puder acompanhar ali, torcerem uma mensagem, a gente vai ficar muito feliz. Eu gostaria que o Matheus, como o comunicador do grupo, assumisse a responsabilidade de me encaminhar fotos diariamente. Eu vou estar fora do país, numa viagem de trabalho, mas eu faço o link com o marketing da instituição e com a professora Josi. Vou perturbar a professora Josi, já perturbei ela na visita técnica, para a gente dar visibilidade. Vocês tudo merecem, que estiver acontecendo, exatamente. E depois eu quero sair procurar o pessoal do marketing para tirar uma foto de vocês, para a gente vender isso, e uma foto no dia do embarque. Acho que é importante. Ok, ótimo. Rapidinho, antes da gente terminar, eu queria só divulgar o nosso Instagram para vocês seguirem lá também. A gente vai estar fazendo as postagens, né, da nossa viagem. A gente vai conseguir também, vai tentar ver se a gente consegue gravar, né, a nossa apresentação e tudo mais. É RE_Abrigo. Tudo minúsculo. Bacana. Ok. Gente, muito parabéns para vocês. Fiquei muito feliz de participar, de conhecer um pouco mais dessa história, que eu tenho certeza que deve ter motivado e inspirado muita gente que está nos assistindo aqui. Quero agradecer a participação do nosso caríssimo professor Miranda aqui, que sempre conduz muito bem aqui o AlphaCast. Eu que aprendo aqui com o nosso comunicador de outra área, digamos assim, né? Então, e agradecer você que está acompanhando o AlphaCast até aqui. Este é um espaço muito especial para a gente. Se você tem ideias, se você tem alguma pauta que a gente traga para cá, para o programa, compartilha com a gente nas redes sociais. E enquanto isso também assiste, curte, compartilha os nossos programas. Tudo que a gente faz aqui é realmente para inspirar você a viver melhor, a trabalhar melhor, enfim, né? A ser uma pessoa melhor. E, realmente, muito obrigada a todos, especialmente a vocês. Parabéns. Obrigado. Bacana.
Agradecer a professora Josi, parabenizar o Paulo, que está aqui com a gente, fazendo o seu trabalho sobrenatural, e dizer para você que nos escuta que isso aqui não é motivação, isso aqui é inspiração. Pereniza no tempo e faz a gente acreditar que sim, nós somos capazes de realizar o melhor. Valeu, galera. Parabéns. Obrigada, Obrigado. Miranda. Tchau, Tchau, tchau. gente. Tchau. Até mais.